Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça e que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família. Mais uma vez nós vamos estudar a palavra de Deus de uma maneira especial, utilizando aí as ferramentas que nesses dias estão disponíveis a nós. Tenho certeza que mesmo fisicamente distantes, nós estamos unidos por um só propósito, que é receber da palavra de Deus, fortalecer a nossa fé e a nossa esperança, e sim, meu irmão e minha irmã, continuar servindo a este Deus, exaltando o nome dEle e crescendo na fé, crescendo na esperança, crescendo na expectativa de que o Senhor tem coisas novas, coisas maravilhosas, que Ele tem um novo tempo e uma nova história para ser escrita na minha vida e na sua vida, para ser escrita em nós, por nós e através de nós. Eu quero te convidar para que nós possamos iniciar o nosso estudo fazendo uma oração em nome de Jesus. Fecha os teus olhos aí, onde você está agora, com a sua família, com os seus amigos, e vamos orar, vamos pedir que o Senhor fale conosco nesta hora, em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, nós louvamos o Senhor por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido, pela Tua graça, meu Deus, que na expressão do salmista, a graça que é melhor do que a própria vida. Senhor, nós reconhecemos as nossas limitações, as nossas fragilidades, pedimos perdão, Senhor, pelas falhas que cometemos, sejam elas em palavras, em atitudes ou em pensamentos. Que neste tempo, ó Deus, em que nós vamos estudar a Tua palavra, neste tempo que nós reservamos para adorar ao Senhor, meu Deus, que em nome de Jesus a nossa casa, nesta hora, seja uma casa de paz, seja uma casa de bênçãos, que a Tua presença gloriosa, que o poder do Espírito Santo seja conosco agora, fortalecendo, dirigindo, conduzindo, e que, ó Deus, seja realmente um tempo inspirador, um tempo, ó Deus, de cura para os enfermos, um tempo de fortalecimento para aqueles que estão desanimados, um tempo, Senhor, que em nome de Jesus a nossa fé seja firmada e alicerçada na certeza da palavra viva de um Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ser conosco nesse tempo é a nossa oração, querido Deus, no maravilhoso e precioso nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos adorar o Senhor com um cântico? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto, eu sou de Deus, sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto, eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, tudo, só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus, eu levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acredita.
vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. É bom adorar ao Senhor, e que coisa impressionante a gente lembrar também da nossa comunidade de fé reunida no templo, adorando ao Senhor. Que coisa linda é sentir saudade, não de um tempo que acabou, mas a saudade de algo que é tão impactante e marcante que nós queremos que se repita o mais rapidamente possível. Que, em nome de Jesus, o Senhor possa continuar congregando os seus filhos e as suas filhas, e que, em nome de Jesus, a glória do Senhor possa marcar a nossa história. O que faz a diferença não é o lugar onde nós adoramos, mas é a maneira como nós adoramos. Lembra sempre, meu irmão e minha irmã, que a adoração não é um estilo de música. A adoração é um estilo de vida. Um estilo de vida que glorifica ao Pai, que traz a presença salvadora do Filho e que manifesta o poder do Espírito Santo no lugar onde nós estamos. Jesus disse em João 4, 23 e 24, que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então que nessa hora, meu irmão e minha irmã, a glória de Deus possa tomar a sua vida e que você possa rasgar o seu coração na presença dEle, em nome de Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver.
clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Louvado seja o nome do Senhor, amém, queridos? Nós, nas últimas semanas, temos feito uma série de estudos com o tema Procurando a Paz. E eu creio que esse é um tema muito atual, muito objetivo naquilo que nós estamos vivenciando nas últimas semanas com relação a todas essas notícias relacionadas à pandemia do coronavírus. Hoje, nós vamos avançar um pouco mais nesse tema e a minha proposta, a minha intenção é desafiar você, desafiar a cada um de nós a procurar a paz superando o medo. Talvez esse seja um dos grandes dilemas e um dos grandes desafios que todos nós enfrentaremos ao longo de toda a nossa vida. A procura pela paz, ela é algo que envolve o ser humano em algo que vai além de si mesmo. Procurar a paz é superar a ansiedade, procurar a paz é estabelecer relacionamentos saudáveis com as pessoas com as quais nós convivemos, e procurar a paz também é, de uma forma poderosa, aprender a lidar com os nossos medos e a superá-los ao longo da nossa caminhada. Para ser a base bíblica da nossa reflexão, nós vamos ler o texto que está lá no profeta Abacuque, no capítulo 3, os versículos de 17 a 19, um texto lindíssimo da palavra de Deus, que nos diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça. Superando o medo. Sabe, queridos irmãos e irmãs, todos nós, em algum momento da vida, seremos afligidos por situações difíceis, desapontamentos, dívidas, doenças, problemas nos nossos relacionamentos, porque não há relacionamento humano perfeito, tendo em vista que todo relacionamento humano propõe a participação de duas pessoas ou mais pessoas, e pessoas que na sua história carregam a possibilidade de cometer falhas e erros. Não há ser humano perfeito, portanto, não há relação humana perfeita. Agora, isso também não é sintoma ou desculpa para perpetuar erros. Quando há uma fala nesse sentido de dizer que não há relacionamentos perfeitos, o desafio é que a cada dia possamos corrigir as falhas e avançar, sim, aperfeiçoando nossa maneira de falar, de pensar e de conviver com as pessoas do nosso dia a dia. Pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, colegas de trabalho, vizinhos, enfim, os relacionamentos que nós desenvolvemos ao longo da história. Sabe, irmãs e irmãos, além desses problemas que são tão comuns,
nesses dias, talvez o sentimento de morte, o sentimento de tristeza, essa sensação de perda, ela vai gradativamente tomando o espaço da fé e da esperança. Os 3 Ds, desesperança, depressão e desespero, muitas vezes estão aqui alarmando o nosso coração, alarmando o nosso sentimento e muitas vezes ultrapassando até a fronteira dos sentimentos e tomando conta da nossa própria razão. Então, queridos, como sair de tudo isso? Será que ser cristão, cristã, discípulo e discípula do Senhor nos isentará de passar por estas situações? Não, queridos, certamente não. Nós passaremos por elas. Em João 17, o Senhor Jesus faz uma oração linda. Ele disse: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Nessa oração, Jesus está nos ensinando que, sim, nós passaremos por muitas e muitas circunstâncias, mas que a presença do Pai Celestial sempre estará disponível a mim e a você se nós crermos, confiarmos e buscarmos nele a saída e a resposta para aquilo que está no nosso coração. A palavra do Senhor, ela nos aponta um caminho. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras que nos conduzem à vida, ela nos mostra uma forma de entender a vida e de buscar a intervenção de Deus em nossas histórias. O Deus que faz novas todas as coisas continua presente, vivo e atuante ainda hoje. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu amo o texto de Abacuque, eu amo essa história desse profeta. Esse profeta é considerado, daqueles profetas menores. Se você tiver curiosidade, eu sei que sim, espero que sim, leia depois todo o livro do profeta Abacuque, são apenas 3 capítulos. O profeta Abacuque viveu num tempo de crise, num tempo de dificuldade. Quando você ler todos os 3 capítulos do livro do profeta Abacuque, você perceberá que, de verdade, não era um contexto de facilidades, onde tudo estava disponível no momento em que ele desejava, do jeito que ele queria, ao contrário. Ele viveu um tempo de questionamento de fé, ele viveu um tempo de perdas materiais, ele viveu um tempo, em que havia muitas e inumeráveis dificuldades. Mas ainda assim, esse grande homem de Deus nos ensina a fórmulas, por assim dizer, o segredo para superar todos os momentos de crise e os medos que nós enfrentamos ao longo da nossa história. Só para trazer uma informação para você, Abacuque, o nome Abacuque significa abraço. Mas não é simplesmente abraçar uma pessoa, é um abraço que vai além da circunstância de relacionamento. Abacuque significa aquele que abraça a razão, aquele que abraça o entendimento. O nome desse grande homem de Deus, desse profeta de Deus, nos mostra, irmãs e irmãos, que nas situações descritas ao longo da nossa vida, nós podemos abraçar a presença de Deus de uma forma intensa e poderosa, entendendo e crendo que esse Deus cuidará de nós. E abraçar a Deus com razão e entendimento significa entender que o nosso Deus não oferecerá uma solução paliativa para aliviar momentaneamente o sofrimento e a dificuldade que nós estivermos enfrentando. O nosso Deus, queridos irmãos e irmãs, Ele não tem soluções e saídas paliativas. O que é uma saída paliativa? É aquela situação que trata apenas a dor momentânea sem curar a razão e a causa. Muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos permite passar por provas e Ele muitas vezes não dá o livramento durante ou no momento da prova, porque Ele quer trabalhar no nosso caráter. Nós podemos lembrar de algumas razões bíblicas, de alguns exemplos bíblicos que ilustram isso de forma muito clara. Quando os 3 jovens da Babilônia foram lançados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram jovens fiéis que serviam a Deus,
estavam pagando o preço de serem perseguidos porque tinham uma vida consagrada a Deus. Mas o Senhor não os livrou da prova, ao contrário, o Senhor permitiu que eles fossem lançados naquela fornalha, e dentro da fornalha, sim, diz o texto lá de Daniel, as pessoas que lançaram, os soldados que lançaram os jovens na fornalha, disseram assim: nós lançamos 3, mas nós vemos 4 pessoas andando entre as chamas, e uma destas pessoas é semelhante a um filho de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, passar pelas situações da vida é a maneira pela qual o Senhor usa para tratar o nosso caráter, para tratar a nossa maneira de viver. E é claro, não é paliativo, porque Ele poderia simplesmente tirar o problema, mas a razão permaneceria, e então o problema seria repetido e repetido ao longo de toda a nossa vida. E o interesse de Deus, queridos, é que nós sejamos homens e mulheres livres. Lembra que a palavra de Deus nos diz isso lá em João capítulo 8? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus quer que eu e você sejamos livres, livres do medo, livres, enfim, de tantas circunstâncias e situações que nos aprisionam. No Salmo 56, o salmista fala um pouco do medo. Depois leia com calma, não dá para a gente ler todo o texto aqui, mas leia o Salmo 56, uma indicação de como superar os traumas e os medos. No Salmo 40, versículo 2, olha que versículo lindo, o salmista nos diz assim: firmou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Ou seja, é a superação daquilo que nos traz inconstância, e o medo gera inconstância. O Senhor quer firmar as nossas vidas na presença dEle. Em Romanos 8, 28, retomando o fato de que Ele nos permite passar por várias situações ao longo da vida, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não que tudo sairá como eu quero, mas Deus usará todas as coisas para transformar a mim no homem que Ele deseja que eu seja, assim como na sua vida, assim como na sua família, assim como de forma geral na humanidade. Deus tem um plano e um propósito, e esse plano e esse propósito jamais será frustrado. Sabe, queridos irmãos e irmãs, quando nós falamos do cuidado de Deus, não significa que esse Deus fará tudo por nós. Há um ditado que as pessoas costumam dizer assim: está escrito na Bíblia, mas não está, ok? É uma interpretação de versículos bíblicos. As pessoas costumam dizer assim: faça a tua parte que a minha eu farei, diz o Senhor. Não, isso não está escrito na Bíblia. A Bíblia nos ensina, por exemplo, lá em Josué capítulo 1, o Senhor dizendo para Josué: Josué, eu estarei contigo todos os dias, medita na lei, de dia e de noite, não se aparte e não se desvie dela. Nós vemos lá em Mateus 28, 19 e 20, o Senhor Jesus dizendo assim: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Sim, isso nos permite entender que Ele estará sempre ao nosso lado. Isso nos permite entender que Ele nos acompanhará em todo tempo e em todo momento. Mas sabe, amados, a Bíblia também nos ensina que o reino de Deus é ganho por esforço, e que só os poderosos entrarão no reino de Deus. Superar o medo é encarar de frente aquilo que muitas vezes quer nos aprisionar. Eu coloquei aí uma imagem no nosso slide do estudo, uma pessoa saltando, né, de um monte para o outro com um abismo. É claro, você não precisa ser tão radical ao ponto de repetir ou reproduzir a imagem que está nesse slide. Mas sabe, irmãos, há momentos em que nós precisamos saltar, deixar para trás as angústias, os problemas. Quando Deus cuida de nós, nós paramos de ter aquele sentimento de vítimas, eternas vítimas do sistema, eternas vítimas das palavras que ouvimos, dos males que alguém possa ter nos causado. E sabe, queridos, quando eu falo ou quando eu uso essa expressão, não é minimizando a dor de ninguém. A gente entende, sabe,
que nesse mundo as pessoas, infelizmente, são vítimas de abusos, são vítimas, enfim, de palavras que não têm, talvez, o poder de rasgar a nossa carne como uma faca, mas há palavras que rasgam a nossa alma e que marcam a nossa existência. Agora, meu irmão e minha irmã, será que nós precisamos eternamente nos vitimizar diante dos problemas da vida? Quando Deus cuida de nós, Ele está dizendo assim: vai, meu filho, vai, minha filha, eu estarei do teu lado, eu te acompanharei, eu te ajudarei. Sabe, irmãs e irmãos, nós vimos aqui no texto de Abacuque, o profeta dizendo assim: ainda que a minha plantação inteira seja destruída, ainda que os meus rebanhos sejam roubados, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele não estava preso nas circunstâncias da vida, ele não estava preso naquilo que ele poderia ter ou receber, mas ao contrário, a vida dele estava completamente rendida e entregue nas mãos de um Deus que controla todas as coisas, em todos os tempos e em todos os momentos. Abacuque nos ensina a transformar os nossos medos nas nossas maiores certezas. Muitas pessoas têm tanto medo que elas têm a certeza absoluta de que perderão a vida, de que perderão o emprego, que perderão o casamento, perderão a promoção do trabalho. Enfim, há pessoas tão aprisionadas pelo medo que este medo transforma-se na sua maior razão de ser uma pessoa, infelizmente, mal sucedida em várias áreas da sua vida. Superar o medo e transformar o medo em certeza é, meu irmão e minha irmã, a habilidade de trabalhar este sentimento nos nossos corações. Sabe por quê, queridos? Uma coisa que eu tenho entendido e pensado é que o medo, ele não serve como um sentimento paralisante. Ao contrário, a psicologia, a psicanálise, a teologia, enfim, a história de forma geral, nos revelará que o medo ele serve como uma espécie de algo que nos traz a razão e o entendimento diante de grandes desafios que nós enfrentaremos. O medo não é uma situação ou circunstância que paralisa, mas ao contrário, ela nos dá a dimensão de pensar como, de que maneira ou quais as saídas que eu e você podemos encontrar para superar as barreiras. Então o medo, meu irmão e minha irmã, pode ser transformado na sua maior segurança. E a sua maior segurança hoje é saber que os braços de Jesus estão estendidos para te abençoar. Aliás, queridos, este foi o grande mover do ministério de Jesus. Nos 3 anos e meio que Jesus andou pela Judéia, pela Galileia, e ao longo da história da igreja, desde o primeiro século até hoje, o ministério da igreja, o ministério de Jesus sempre foi transformar a morte em vida, a derrota em vitória, a tristeza em alegria. Isaías 61, falando do envio do Messias, o profeta Isaías disse assim: o ministério do Messias, o ministério do enviado de Deus seria transformar aqueles que estão em luto para que possam vestir roupas de louvor, espírito angustiado em vez de tristeza e choro. Ou seja, o ministério de Jesus é um ministério transformador. Ele transforma os medrosos em homens e em mulheres corajosos e valiosos. Ele transforma os derrotados em homens e em mulheres vitoriosos. Ele transforma pecadores em homens e em mulheres santos. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, Ele chama, diz o texto de Romanos, capítulo 4, versículo 17, que Ele traz à existência as coisas que não são, como se já existissem, para abençoar os seus filhos e as suas filhas. Então, queridos, eu pergunto a você, você tem algum medo? Eu confesso que eu tenho alguns medos. Como todo ser humano, nós temos alguns medos. Eu sempre tive um medo, e vou abrir meu coração com você. Espero conseguir transmitir o que é o meu medo. Eu sempre, minha origem humilde, família simples,
limitada financeiramente, limitada, enfim, por várias circunstâncias. E eu sempre tive um medo, na minha fase de adolescência para a juventude, e depois um pouco ainda na fase adulta, que era o medo de dar errado na vida. Bom, o que é dar errado? É aquela sensação de sempre começar alguma coisa e de nunca terminar. Eu tinha o medo de me casar e não ser feliz no meu casamento. Eu tinha medo de quando os meus filhos nascessem, eu não conseguisse ser um bom pai para eles. Hoje eu tenho 2 filhos. Eu tinha medo de não ser um bom pai para os meus filhos. Eu tinha um medo de repente, no meio do meu ministério pastoral, e o ministério pastoral ele é desafiador, eu tinha medo de não conseguir atender à demanda da igreja, e na verdade isso é muito difícil de qualquer maneira, mas de não atender às demandas, às dificuldades do povo, às demandas, né, criadas pelo trabalho pastoral numa igreja. Então sempre o nosso coração é tomado por medo. Houve momentos de crise, inclusive que todo ser humano passa, inclusive eu. A gente inclusive pensa em desistir, voltar atrás, recomeçar. Agora, todos esses medos, todas essas crises sempre me fizeram pensar que eu poderia superá-las. Então, quando eu tinha medo de não conseguir ser bem-sucedido na vida, eu coloquei no meu coração que da minha família eu seria o primeiro a fazer um curso universitário e que eu começaria e terminaria e seria feliz na profissão ou no curso que eu escolhi para fazer, e fiz isso com toda a minha força. Fiz a faculdade de História, estudei. Quando não tinha condição financeira para pagar ônibus para ir para a escola, eu ia a pé para a universidade lá em Uberlândia, Universidade Federal de Uberlândia. Nos momentos que não tinha condição de pagar a passagem de ônibus, eu ia a pé, mas eu não perdi a ocasião. Tinha medo de ser um marido ruim para minha esposa, e aliás eu tento todo dia me aperfeiçoar, não sou um marido perfeito, mas no dia em que eu me casei, que nós nos casamos, eu fiz um voto comigo no altar, de que eu não reproduziria os erros que eu vivi e vi no casamento dos meus pais, dos meus tios e dos meus amigos, que eu, apesar das limitações humanas e das aflições que carregava, eu não reproduziria erros. E eu fiz um voto naquele dia com a minha esposa, mas eu também fiz um voto com Deus, que eu me esforçaria todos os dias para ser o melhor marido possível para ela. Quando os meus filhos nasceram, o Gustavo e a Sara, eu fiz um voto com Deus ainda na maternidade que eu seria, dentro das minhas possibilidades, o melhor pai para os 2. E ser o melhor pai não significa dar o que eles querem financeiramente, o que eles esperam, né? Hoje as demandas são tantas, né? Os sonhos, os planos, as possibilidades são tantas, mas que eu seria um homem honesto, de caráter, e que influenciaria a vida deles, não só na infância, mas ao longo de toda a vida. Enfim, eu poderia falar da igreja, o medo da igreja não avançar, o medo de não conseguir ajudar as pessoas, o medo de não ser, e realmente eu não sou ainda, preciso melhorar muito, um bom pregador da palavra de Deus, um bom conselheiro, um bom amigo, enfim, há tantos medos, queridos. Mas esses medos não podem nos paralisar, ao contrário. Eles precisam nos dar a substância, o desejo de superá-los. Então eu te pergunto mais uma vez, você tem algum medo? E se você quiser compartilhar até aí com os seus amigos e amigas, com os seus familiares, eu também te pergunto, qual é o seu maior medo? Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, o medo, conforme eu disse, ele precisa funcionar não como um anestésico, não como um meio paralisante, mas ao contrário, ele precisa ser um estímulo para que você e eu façamos o melhor diante das circunstâncias da vida. O medo não pode gerar aquela intenção pessimista, derrotista, fragmentada, perdida, desconectada. Não. Ao contrário, o medo, na perspectiva de Abacuque, na perspectiva da palavra de Deus, transforma a nossa maneira de ver a vida, a nossa maneira de reagir diante das circunstâncias da vida. E sim, queridos, com a presença de Deus ao nosso lado, os nossos medos podem ser transformados nas nossas maiores certezas, não de derrota ou de vergonha, mas de vitórias e de conquistas, porque aí nós aprenderemos a caminhar com fé, ou caminhar pela fé.
Romanos 1,17, citando Abacuque, o apóstolo Paulo disse: o meu justo viverá pela fé. Um outro texto lindo lá de 2 Coríntios 3,18, o apóstolo Paulo disse: somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor. É Ele quem cura, é Ele quem move, é Ele quem transforma. O que significa caminhar pela fé? Eu vou trabalhar de forma bem objetiva alguns princípios do caminhar pela fé que ajudarão a cada um de nós a entender como superar o medo e como viver uma vida abençoada na presença de Deus. De acordo com Abacuque, capítulo 1, versículos de 1 a 4, meu irmão e minha irmã, o primeiro princípio de aprendermos a caminhar pela fé é que nós somos direcionados ao pleno conhecimento da vida. Nós deixamos de ser eternas crianças, entendendo ou pensando que tudo tem que ser do nosso jeito na hora que nós queremos. Não, queridos. Uma fé autêntica, uma fé viva e poderosa entende que nem sempre tudo sairá como nós planejamos. Olha o que diz o texto bíblico de Abacuque, capítulo 1, versículos de 1 a 4. O texto diz assim, versículo 2: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Porque mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Olha que coisa impressionante. O profeta diz: Senhor, até quando eu clamarei e o Senhor não me escutará? De vez em quando eu costumo pensar que, infelizmente, a realidade da vida humana, e eu não tenho dúvida disso, é que a vida humana é um caminho ininterrupto de sonhos não realizados, de partir para construir e não conseguir realizar. Olha ao seu redor, casamentos desfeitos, homens e mulheres hoje vivendo a dependência extrema do álcool, muitos homens, mulheres e jovens dependentes de substâncias químicas ilícitas. Meus irmãos e minhas irmãs, homens e mulheres, jovens que não conseguem viver uma vida abençoada dentro da sua casa, jovens que não conseguem concluir os seus estudos, pensam muito pequeno diante da vida. A vida humana é, em certa medida, um caminho ininterrupto de sonhos não realizados, mas, meu irmão e minha irmã, um caminho ininterrupto de recomeços. Nós servimos a um Deus que propõe o recomeço. Ele não propõe o fim. Ele sempre irá propor a mim e a você um recomeço. No Salmo 103, versículo 14, o salmista disse que o Senhor conhece a nossa estrutura. Ou seja, Ele sabe das nossas limitações, das demandas da nossa alma. Em João 16:33, você já viu esse texto, já ouviu muitas vezes, o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Lembra de Mateus 26:42, quando Jesus está orando no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, suando gotas de sangue, sofrendo. Sim, nem tudo sairá conforme nós planejamos. Jó, meu irmão e minha irmã, um dos textos que eu considero um dos versículos mais lindos da Bíblia, uma declaração poderosa de fé. Jó 19:25, ele disse assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O primeiro princípio para superar o medo e aprender a caminhar pela fé é entender que nem tudo sairá conforme você gostaria, mas lembre e entenda, Deus continua governando, num dia de sol, num dia de chuva, numa noite em que a lua clareia, ou naquela noite cheia de nuvens escuras e esparsas, num dia de alegria, num dia de tristeza, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo soberano sobre todas as coisas. Amém, queridos? Para superar o medo,
para aprender a caminhar pela fé, nós precisamos entender que os nossos valores e as nossas referências são mudados os nossos valores. Somos chamados a optar por Deus e por Sua palavra. Sabe aquela sensação que muitas vezes as pessoas têm hoje, e aí, se algum amigo e amiga que não frequenta nenhuma igreja evangélica, católicos, livres pensadores, que poderão assistir essa gravação, o nosso estudo pelas mídias, sabe, queridos, mas eu vou falar um pouquinho de um contexto da igreja. Muitas pessoas vêm para a igreja hoje e esperam aquele toque de prosperidade. Eu nunca mais vou ter dor, eu não vou ficar doente, eu vou ficar rico. Enfim, sabe, aquela maquiagem bonita, mas que não resolve a verdade dos fatos. E quando isso não acontece, no primeiro vento de prova, as pessoas desistem, desanimam, porque não tem raízes, não tem fundamentos. Meu irmão e minha irmã, o Senhor não quer fazer apenas um movimento na sua vida para que você tenha a falsa sensação de alegria de servir a Deus. Ao contrário, quando nós falamos de valores e referências, nós somos sim levados a fazer uma opção radical de viver na presença de Deus, seja para a vida ou seja para a morte, seja para as grandes alegrias e vitórias, seja também para momentos de dificuldades e até de derrotas. Todos nós passamos, queridos, por muitas coisas nessa vida. O profeta Abacuque, no capítulo 12, vou ler apenas 2 versículos, ele disse assim: por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Valores, amados. Quaisquer que sejam as circunstâncias da sua vida, Deus em Cristo estará presente com seu amor, compaixão e graça. Ele é prova, os 3 P's, são os 3 P's. Ele é prova, presença e provisão. Ele é prova de que nós podemos vencer, Ele é presença que auxilia e Ele é provisão que não nos abandona. Ele é prova, presença e provisão para nos sustentar ao longo de toda a nossa jornada cristã. Meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos entender que a tentativa de Deus é transformar a vida humana, é transformar os homens e as mulheres, não só em seres fragmentados, mas torná-los numa grande, poderosa e preciosa família. Em Romanos 8, 29 e 30, a Bíblia nos diz assim: aos que Ele chamou, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em João 3,16, a Bíblia diz que o Senhor enviou o seu único Filho. Pelo sacrifício do seu único Filho, Jesus Cristo, nós fomos adotados, nós fomos, enfim, acolhidos por Deus, que agora não tem um Filho unigênito, mas tem um Filho primogênito. Jesus é hoje o primogênito dentre muitos irmãos e irmãs. Mas sabe, amados, uma coisa dessa revelação tremenda da palavra de Deus é que Ele não quer que eu e você vivamos um cristianismo interesseiro, frágil, grosseiro, sabe? Se Deus me abençoar, eu oro. Se Deus não me abençoar, eu não oro. Se eu sentir, né? Crente tem muito dessas coisas, né? Se eu sentir no coração, eu vou no culto. Agora a gente nem pode vir no culto, então é só um exemplo. Se eu sentir no coração, eu vou no culto. Se eu sentir no coração, eu vou na igreja. Não, não é assim que as coisas funcionam. Depois, se você tiver curiosidade, se você tiver, enfim, tempo disponível, leia com bastante atenção o capítulo 1 do livro de Jó. Em Jó, capítulo 1, Deus reúne os anjos, os filhos, para prestarem contas. É o discipulado. O discipulado sempre propõe prestação de contas. E o texto diz que entre os filhos de Deus, Satanás também veio prestar contas a Deus do que ele fazia. E interessante, amados, o Senhor olha para Satanás e disse assim: Satanás, nas suas andanças pela terra, por acaso você viu o meu servo Jó?
E Satanás, amados, ele responde para Deus assim de uma forma muito interessante. Ele diz assim: mas também, Senhor, o Senhor o acumulou com riquezas, com bens, com posses, com saúde. Tira tudo isso para ver se ele não negará a fé. Naquela hora, queridos, o Satanás, o acusador, o inimigo, estava diante de Deus falando de Jó, mas falando da humanidade. Jó, representando a humanidade, é acusada por Satanás diante de Deus, como que dizendo assim: Deus, aqueles homens e aquelas mulheres só te servem e só te amam porque estão vivendo e desfrutando de tudo que é bom. Mas se o Senhor tirar humanamente, materialmente, aquilo que eles consideram como bom, eles negarão e trairão a sua fé. Em outras palavras, Satanás estava dizendo que a humanidade vive um relacionamento interesseiro com Deus. Satanás estava dizendo que a humanidade só está interessada naquilo que as mãos de Deus podem nos dar. Que a humanidade não estava interessada, ou que Jó, representando a humanidade, não estava interessado na face, na expressão de intimidade, da construção da vida e de um relacionamento com Deus. Louvado seja Deus, que Jó, Abacuque, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, José, Débora, Ana, enfim, tantos homens, Abraão, enfim, tantos homens e tantas mulheres ao longo da história que está registrada na Bíblia, e da história pós-cristianismo no primeiro século até hoje. Louvado seja Deus que muitos homens e muitas mulheres têm provado, meu irmão e minha irmã, que nós servimos a Deus por amor, por graça e porque nós realmente desejamos estar na presença dEle em todo o tempo e em todo momento. Meus irmãos e minhas irmãs, para a gente encerrar o nosso estudo, há um terceiro princípio, e eu coloquei uma frase que diz: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Essa frase é de John Wesley. Ele disse essa frase pouco tempo antes de sua morte, aos 92 anos de idade, depois de ter pregado centenas, talvez milhares de vezes, depois de ter levado, com certeza, milhares de pessoas na presença de Deus, à salvação. Depois, e aí quem diz isso não é a história da Igreja Metodista, mas é a história de um país, é a história da Inglaterra. João Wesley foi um homem fundamental, e todo o movimento gerado, o Clube Santo, o metodismo primitivo na Inglaterra, George Whitefield, enfim, tantos homens e mulheres também, havia muitas mulheres ali no movimento metodista. João Wesley é considerado na história da Inglaterra fundamental para que a Inglaterra, que é uma ilha, fosse a maior potência do século XVIII e XIX. Porque enquanto a França estava em guerra, outros países estavam perdidos na guerra, João Wesley promoveu um movimento de santidade. João Wesley promoveu um movimento de discipulado, de cuidado de vidas, de cuidado de pessoas, e não só pessoas ricas e abastadas, mas as pessoas pobres, os mineradores, sim, aqueles que trabalhavam o dia inteiro nas minas de carvão e morriam muito jovens. Aliás, essa até é um dos lemas do metodismo. O metodismo propõe, é uma das doutrinas do metodismo, que nós sejamos abstêmios ao álcool como bebida, e vem dessa época da Inglaterra, porque os mineradores trabalhavam nas minas de carvão e a maioria deles era viciada em rum, e sofria e morria muito jovem. Então Wesley, na sua forma de entender e de aplicar a santidade bíblica, e também a partir de princípios que as Escrituras nos ensinam, com os 25 artigos de religião do metodismo e da igreja anglicana, adaptadas para aquele momento, ele propõe que nós sejamos homens e mulheres, que venhamos a nos abster do álcool como bebida e buscar a santidade como estilo de vida. Não só na questão da bebida, mas em todas as áreas da nossa história. Ele propõe que o metodista seja honesto nos negócios, fraternal nos relacionamentos, nas 3 regras do metodismo: zelosamente praticar o bem, atender às ordenanças de Deus, e sim, meu irmão e minha irmã, de uma forma intensa, não fazer o mal.
no final de tudo, quando ele já idoso, está prestes a morrer, enfim, sabendo que era a chegada da sua despedida, ele disse essa frase dizendo: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Não foram os livros que ele escreveu, não foram as centenas de milhares de quilômetros que ele viajou, as milhares de pessoas que ele conheceu, não. No final da vida ele entendeu, como eu e você também precisamos entender, que o melhor de tudo é que o Senhor está sempre ao nosso lado. Abacuque disse isso, é a base do nosso texto. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos e nos currais não hajam gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Quando aprendemos a basear a nossa vida em Deus e não nas circunstâncias, nós entendemos, meus irmãos e minhas irmãs, que a nossa vida tem muito mais valor do que qualquer realidade que venhamos a enfrentar ao longo da nossa história. O mundo é mau, o sistema está corrompido, os valores estão distorcidos, mas o Senhor é muito maior do que todas estas coisas e Ele pode fazer tudo por nós, em nós e através de nós. No Salmo 122, versículo 8, o salmista disse: haja paz dentro de ti. Que a paz de Deus leve você a superar os medos, os traumas. Que a paz de Deus leve você, meu irmão e minha irmã, a viver uma vida além das circunstâncias, além dos problemas. Eu quero encerrar o nosso estudo e eu me lembrei, eu amo essa história, ela está no Memorial dos Heróis de Guerra dos Estados Unidos, uma oração atribuída a um soldado chamado Tim Hansel. Uma oração linda, uma oração que nos mostra que o melhor de tudo é que Deus está conosco. Tim Hansel deixou essa história e eu compartilho com você essa oração em que ele diz: pedi a Deus que me desse força para minhas conquistas. Ele me tornou fraco, para que humildemente eu aprendesse a obedecer. Pedi a Deus que me desse saúde para fazer coisas grandiosas. Fiquei enfermo para realizar coisas melhores. Pedi a Deus que me desse riquezas para eu ser feliz. Fiquei pobre para ser sábio. Pedi a Deus que me desse poder para ser admirado pelos homens. Ele me tornou fraco para eu perceber que Deus é necessário. Pedi a Deus todas as coisas para desfrutar a vida. Ele me deu vida para desfrutar todas as coisas. Não recebi nada do que pedi, mas recebi tudo o que sempre esperei ganhar. Apesar de mim, as orações foram respondidas. Entre todos os homens, sou o mais ricamente abençoado. Creia nisso, meu irmão. O Senhor está contigo, comigo. Ele transforma a maldição em bênção. Ele pode promover, meu irmão e minha irmã, a cada dia e a cada momento, um novo tempo e uma nova história. Vamos orar? Espero que essa palavra possa tocar a sua vida, tocar o seu coração e fazer a diferença na sua história, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado por essa palavra, obrigado pelo estudo. Medo, Senhor, é algo que está dentro de cada um de nós. Mas também, Senhor, dentro de cada um de nós, pela Tua palavra, estão as possibilidades, ó Pai, das conquistas, das vitórias, da superação dos limites. Paizinho, nos ajuda a entender, Pai querido, que nem tudo sairá como nós queremos, mas mesmo quando, ó Deus querido, formos contrariados, nós podemos crer e entender que é o Senhor atuando, trabalhando, dirigindo e nos movendo ao centro da sua soberana, gloriosa e maravilhosa vontade. Nos ensina, Senhor Jesus, a mudar os valores, as referências,
Que a Tua palavra seja a base para a nossa vida e para a nossa história. E por favor, Senhor, quando nós estivermos com medo, nas horas mais difíceis, Deus, da nossa alma, nos momentos mais, ó Deus, inconstantes e trágicos da nossa história, Paizinho querido, que nós possamos dizer como João Wesley: o melhor de tudo é que o Senhor está conosco. Vem sobre nós, meu Deus, que os medos não nos paralisem, mas que na força do Espírito Santo possamos alcançar, ó Deus, um degrau mais elevado na Sua presença. Aliás, Deus, nos ensina também, Paizinho, que o lugar mais alto que um homem e uma mulher pode alcançar na Tua presença é estando aos Teus pés, ajoelhados diante de Ti, clamando, ó Deus, humildemente clamando pela presença, pela provisão, pela prova, meu Deus, da Sua vontade nas nossas vidas. Sê conosco nesses dias, guarda as nossas vidas, guarda as nossas famílias, guarda, Paizinho querido, tantas pessoas ao redor do mundo que precisam do Senhor, que precisam do Seu amor, que precisam da Sua graça. Sê conosco, Paizinho querido, nos abençoe, dirige e fortaleça. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Para encerrar, finalizar esse tempo ainda de reflexão do nosso estudo, nós sempre colocamos aí o desafio do tempo a sós com Deus. E eu quero colocar apenas 2 questões hoje para você refletir. Eu gostaria que você lembrasse de algo que nós falamos no estudo, que é o fato de que o medo é uma reação emocional que existe em nosso interior para que, diante das situações da vida, possamos ter a possibilidade de tomar a melhor decisão. Guarda isso. O medo não funciona como um anestésico que nos impede de fazer algo, mas como um estímulo para que façamos o nosso melhor diante dos desafios da vida. Supere os seus medos, supere os seus traumas. Se necessário, peça ajuda de um amigo, de uma amiga, seu líder de célula, seu pastor, teu pai, tua mãe. Você não precisa passar por tudo sozinho. Você pode pedir ajuda. Você pode trabalhar os gatilhos emocionais que, infelizmente, acabam por lançar os medos ou rememorar os traumas. É aquilo que nós chamamos na psicologia e na teologia de recorrência. Muitas vezes essa recorrência ela é intensa dentro de nós. Lembramos do que vivemos ou daquilo que alguém nos causou, e isso traz temor, traz afronta, traz aflição. Então, em nome de Jesus, trabalhe os gatilhos emocionais que disparam a recorrência, o medo, a falta de fé, a falta de esperança. Lembra, o medo não é para paralisar você, mas é para dar a você a dimensão do salto, da decisão e do desafio que você vai superar em nome de Jesus. E um versículo bíblico que eu amo e desafio você a decorá-lo, é um versículo simples, lindo da palavra de Deus que nos diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Guarda esse texto no seu coração, proclama esse texto, e como essa plantinha linda que nasce no meio da sequidão, que nasce no meio da aridez de uma situação difícil, seja resiliente, reinvente-se, fortaleça-se a cada dia, através da oração, através da leitura da Bíblia, através de relacionamentos sinceros e saudáveis, através de uma vida na presença de Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor te chamou para ser vitorioso, vitoriosa, abençoado e abençoada em nome de Jesus. Eu quero então encerrar esse momento agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus pela sua família e em nome de Jesus, meu irmão querido, minha irmã amada, invocando a bênção de Deus sobre o seu lar, como está escrito lá em Números capítulo 6, quando o texto nos ensina dizendo: que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde,
Que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz. Que Ele assim enche o teu coração com essa paz. Recebe aí em nome de Jesus um abraço do nosso coração, um abraço do coração de Deus para a sua vida e para a sua família. Em nome de Jesus. Amém.